Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Brand e hoje é um vídeo sobre princípios gerais da gestão, onde eu irei abordar alguns temas, por exemplo, conceitos, propostas, opiniões, gestores e tudo mais. Nesse primeiro ponto eu queria conceitualizar com vocês o passo que eu gostaria de falar, né? Que é meio óbvio, né? Que seria conceitos básicos de gestão. O que seriam empresas? Empresas seriam basicamente organizações. Empresas são igual a organizações, literalmente. Tem empresas igual a organizações, basicamente isso. Esse é um ponto importantíssimo para a gente entender, para a gente começar a entender o parâmetro do que é uma empresa, do que é uma organização, e que essas duas coisas são as mesmas coisas, porque elas são iguais. Igual em organização. Então, nesse parâmetro, a gente consegue entender algumas posições. Um exemplo claro é a parte dos recursos que a empresa tem, dos objetivos, das 4 funções do administrador, porque tem que ter um administrador para localizar aquelas próprias situações, ele precisa de um cara para orientar, ele precisa de um gestor para entender o que essa organização precisa, o que essa organização não precisa, e quais os quesitos que vão aprofundar o seu tema, digamos assim. E o primeiro passo são os recursos. Quais são os recursos? Recursos monetários, recursos de inteligência, recursos de conhecimento, recursos de a longo prazo, recursos pensando na frente, pensando nos objetivos claros, ter objetivos claros a partir dos recursos que tu tem, e assim você consegue crescendo os teus recursos, os teus objetivos. Conforme tu vai atingindo os objetivos, vai aumentando os recursos, e assim sucessivamente. Que isso é importantíssimo para uma empresa, e o gestor, ele é o cara que transforma tudo isso em processos cotidianos e processos amáveis, digamos assim, coesos, sensatos e organizacionais. E é uma parte muito importante, que é a parte dos 4 pilares que são importantíssimos para o administrador. O primeiro seria o planejamento. Ele tem que ter um planejamento claro do que ele quer, de onde ele vai ir, de onde ele quer chegar, até o momento que ele entende de onde ele está e passa todos os passos até chegar no tal objetivo. O segundo é a organização. Ele tem que saber organizar esse processo, ele tem que saber organizar as pessoas, ele tem que saber entender quais são os processos que ele deve fazer, quais são os processos que ele não deve fazer, quais são as circunstâncias que vão levar ele para aquele objetivo e quais são as que vão afastar ele daquele objetivo. Isso é importantíssimo dentro de uma organização. Um gestor entender quais são as partes importantes que ele tem que usar e as partes que eles não são importantes que ele tem que descartar. Isso é a parte da organização. E o terceiro pilar é a parte da direção. Ele tem que ter a direção certa, ele tem que ter o pensamento que vai conseguir atingir aquele objetivo certamente. Então, planejamento, organização e direção são fundamentais. E agora o quarto pilar, sem dúvida nenhuma, com toda certeza um dos mais importantes também desses 4, é a parte do controle disso tudo. É a parte onde ele controla o planejamento, a organização, a direção de todos esses processos que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque cada um deles acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, planejamento, ele vai planejando, e a organização já pega aquilo e já começa a usar. Por exemplo, a empresa já pega e já começa a usar. E a partir disso ele precisa levar a ele uma direção, ele precisa conduzir ela até uma direção para que ela chegue a um lugar certo, um lugar coeso, e a um lugar onde ele possa contribuir para algum lugar. E a partir disso ele tem que ter controle do planejamento, das pessoas, da organização, né? E da direção, óbvio que ele tem que seguir um alinhamento para que ele consiga atingir os objetivos que ele quer. Por isso, esses são os 4 pilares importantíssimos da administração, e eu comentei um pouquinho sobre eles e sobre o que é organização, o que é empresa e tudo mais. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal.